E chegamos em Tapachula, a cidade que faz fronteira, e uma fronteira bem famosa, não por ser legalzinha não, mas por ser muito perigosa. Buenos dias, muchachos! Bom dia, galera! Acordamos aqui, fronteira com a Guatemala. Estamos aqui no mercadinho aqui, Soriana. E daqui vamos sair agora, vamos fazer uma comprar algumas coisas. Ainda tem, ver se eu consigo encher gás. Ih, tem muita coisa ainda. E um calor suportável, velho. Socorro nisso aqui. Isso porque não são nem 8h30 da manhã, nem 8 horas, eu acho, da manhã. Então, tá não muito dá. quente, muito quente. Não dá. Esse foi o único ponto que a gente encontrou para dormir um pouco mais tranquilo, que é num estacionamento aqui, que nem o Fá falou, do mercado. E é isso. Bora lá. Agora que ainda falta o gás de cozinha, que você esqueceu, que a gente tem que encher aqui. Afinal, se faltar gás em outro país, a gente vai ter que trocar o botijão. Ainda então, não consegui achar nenhum aqui. É. Oh, meu Deus. vamos Bora. ver, tem Partiu. muita missão. A casa já tá assim, ó, modo estrada. A Oninha agora... Isso. Eita, eu acho que esse amiguinho veio lá do Planta Glamp. Ai, meu Deus. Ai, ai. Bem, ela entrou aqui pra dentro. Agora ela vai viajar. Será que ela vai passar pra Guatemala junto com a gente? Pronto, gasolina colocada. Encheu o tanque. E o galão ou só o tanque? Só o tanque, o galão já estava cheio. Dun, 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 dun. 700 pesos. Vai dar quanto? 200 reais, 200 e poucos reais. Vou deixar aqui mais fácil. É. E em mãos a gente tem 900 pesos. Se despedindo das notas mexicanas, porque agora esse valor a gente vai trocar. Depois de abastecer o gás, né, de cozinha, a gente vai trocar ele pelo dinheiro da Guatemala. Que é como o nome? Quetzales, né? Quetzales. Então a gente muda dos pesos mexicanos daqui a pouco para os quetzales. Isso a gente procura fazer antes da fronteira. Se não achar um lugar para fazer esse câmbio, aí a gente troca, porque toda a fronteira tem também pessoas fazendo câmbio, viu, no lugar. Só que, você sabe, né, é um pouco menos. E fala aí, que sorte, hein? A gente tava super preocupados com gás de cozinha. Não encontramos no Google, nem no Overlander, um lugar aqui para abastecer nosso gás. Mas por incrível que pareça, a gente saiu do mercado e viu que de frente dele tem um lugar que abastece. Então a gente tá fazendo um retorno agora e é pra lá que a gente vai juntos. E olha que diferente é esse processo de encher o botijão de gás aqui, ó. E agora tem que desmontar, né, essa pecinha para poder encher. José, Sim. seu nome? Olha, ele ensinou algo muito distinto. Pode falar? Para saber quanto de gás eu tenho aqui. Como tenho que fazer? A la hora de estar cocinando, Ah, echarle un poquito de agua. uau. Y la puerta donde tarde en secarse es donde está el gas. Y la puerta que se seca más rápido donde ya está seco, vacío. Olha, Sim. aprendemos mais uma. Graças. Cuéntale acá, lleno. E esse é o nosso botijão que a gente comprou aqui no México. Trocamos a válvula. Afinal, vão para 9 meses no México.
E aqui ficou 150 pesos. Olha, eu tô vendo aqui pra conferir a notinha e não deu nem 10 quilos não. 8 quilos, 183. 150 pesos. Tá aí, o que vocês acham? Barato, caro? Eu tô tão por fora. A única coisa que eu sei é que foi necessário encher, afinal agora a gente vai tranquilo até o Panamá, acredito eu. E de lá sim, aí a gente tem que esvaziar para poder atravessar a combinha de container. Uau, olha isso! Bem, agora a segunda etapa, bora para as compras, comprar algumas coisas básicas e que sejam permitidas passar pela fronteira. Então a gente prefere já garantir e levar daqui o básico, como o arroz, como o alimento da ONU, a ração. E vamos ver alguma outra coisinha a mais. Lembrando que não podemos passar nem com fruta, nem com legumes, nem com frios, nem leite, nada de ovo, nenhuma carne. Mel também não. Vamos ver se eu lembro mais alguma coisa. Bem, algumas coisas da compra já estão guardadas, outras vão aqui mesmo. Lembrando que tá tudo fechadinho, espero que não tenha nenhum problema. E partiu agora sim para a fronteira. E aqui tem a opção da gente fazer a saída por duas fronteiras. Tá aqui o mapinha e a gente escolheu essa de cima, Talismã, pelo nome. Não só pelo nome não, brincadeirinha, mas porque a gente já entrou em contato com outros viajantes que passaram por ali, que escolheram ali e disseram que é bem tranquila. Então, se é tranquila, tomara que seja rápida também por conta desse calor, e é pra lá que a gente vai agora. E daqui até essa passagem pela fronteira são 20 quilômetros, então estamos perto agora, falta pouco. Entrando também agora, nossa ideia é seguir sentido Antígua. Antígua é um clima muito mais fresco, é mais alto, então vamos aí pegar uma subidinha. Espero eu que a combinha devagar e sempre chegue. E vamos ter algumas aventuras no caminho de alguns lugares que a gente ainda não passou. Mas Antígua é sim um lugar que a gente já esteve, um lugar lindo. Então quem não viu vai ver agora. E a gente vai junto procurar novidade também, né? Afinal a gente é bem curioso. Então não adianta falar, ah, mas vocês já passaram todos esses países. Eu acho assim, a gente pode viajar e falar que conhece um país, mas nunca a gente vai conhecer um país completamente. Então, toda vez que tem a possibilidade de voltar a algum destino, tem algo novo para se conhecer, não é mesmo? É isso aí, bora lá. E chegamos na parte da saída do México, mas fomos proibidos de gravar. Olha aí, primeiro contato com a Guatemala, depois daqui ó, já é Guatemala. Acabamos de fazer a nossa saída e daqui a pouco eu falo um pouco melhor com vocês, porque foi proibido gravar. Aqui, esquerda? É, esse prédio aqui. E aqui a gente já chega, ó, pagando 5 quetzales ou 15 pesos, ou daqui a pouco eu deixo aqui contra R$, porque eu já tô até perdida. Quando a gente passa de um país pro outro, confunde toda a cabeça, ainda mais a gente que já tava 8 meses, quase 9 pelo México. Bem, já demos nossa entrada, agora a entrada do veículo e da dona Aone, que tá ali, ó, calor, né, Aone? Vamos logo, fala, vamos logo. Vamos lá ver se eu consigo fazer o documento do veículo agora. Porque demos muito azar, é só 1 hora.
E estamos aí para 3 horas ou mais aqui na fronteira. O Fá agora foi lá pagar, se tudo der certo. Mas olha que dor de cabeça, viu? Aqui eu não posso estar gravando, então vou falar aqui meio que dentro da Kombi. Além da burocracia e de ter esperado porque era a hora do almoço, a pior parte é que a gente teve que desmontar, depois do Ida mostra, uma parte da Kombi ali atrás, porque o número do chassi, por ser um carro antigo, clássico, ele não fica ali na porta do lado do motorista, nem tampouco do meu lado, ele fica lá atrás e teve de abrir 4 parafusos, que a nossa caixa de ferramenta, aquela caixa que fazia falta, a gente comprou outra, justo ela, a nova caixa, não tem nenhuma ferramenta que abra esses parafusos, então tivemos que ir atrás de alguém que tinha essa ferramenta, e aí atrasou mais ainda, e tudo bem, deu certo, mas o Fá se machucou, acabou cortando o dedo e tudo mais, e fora isso, o estresse que também é o calor, que ainda deixa a gente um pouco mais cansado dessa fronteira. Tem sido a fronteira mais difícil até agora, hein? Não imaginava isso. Pela primeira vez que a gente passou aqui foi tão tranquilo. Mas é isso, foi diferente. A gente passou mais pra cima do mapa e agora a gente tá fazendo, beirando a praia, o Oceano Pacífico. Então é outra experiência. E ainda na fronteira, ai, com a Guatemala, cada hora um aqui vai almoçar. Cada hora tem um na hora do almoço e ninguém substitui o funcionário não. Então o Fá teve que esperar, já é a 3ª pessoa que saiu pro almoço. Cada uma no seu tempo e aí o processo é ainda mais demorado. Que? Agora é o banco que tá sem sistema, 10 minutinhos. Eu acho que é só pra mulher descansar ou quem tá lá dentro descansar. Porque nossa, não para. gente, que isso? E aí eu tenho que pagar ali, voltar lá no coroa. Ainda tem que pagar, tirar 2 xerox e aí depois voltar lá no coroa. E a gente recebeu algumas mensagens pedindo pra gente mostrar o eclipse solar aqui no México. Mas já deu pra ver que hoje o dia foi na fronteira, então a gente não conseguiu parar pra poder ver isso. Além do que também o céu tá encoberto hoje. E tem mais, esse eclipse solar eu acho que ele teve melhor visibilidade assim lá pro norte do México. E essa parte do sul também dizem que não seria possível a gente ver. Então por isso a gente decidiu não adiar os planos da fronteira e estar por aqui. E o Druida tá agora lá dentro do banco. Parece que o sistema voltou. Rezando para dar tudo certo, para, ó, depois daquela cancela, finalizar os trâmites aqui com a entrada da Guatemala, né? E seguir a estrada. E aqui a gente fica com um olho no peixe, outro no gato, tipo assim, porque é fronteira, é perigoso, né? Então, enquanto o Druida tá ajeitando algumas coisas, eu fico aqui na Kombi, tomando conta da Oni. Estava ali fora, mas toda hora chega alguém que fica perguntando, claro, e a gente vê que é melhor ficar aqui dentro. Nem tenho muitas palavras, mas o pessoal bem estranho, bem diferente, um tanto quanto perigoso. Toda a fronteira assim, então é melhor a gente ficar por conta de observar, falar pouco e tomar muito cuidado. E ali, ó, ficam os táxis e as vanzinhas que fazem, que eles falam um autobus aqui, que o pessoal chega e pode passar a fronteira a pé. Tem mototáxi também, que é os tuk-tuks, tá ali. E o que a gente percebeu nesse tempo que a gente tá aqui é que tinha uma fila enorme aqui do lado, agora tá assim vazia, que é dos carros batidos, que eu acho que o pessoal da Guatemala vem aqui, compra de leilão no México e atravessa. E pelo jeito passaram bem rápido. De todo mundo que tava aqui, só sobrou a gente. A Oni já tá assim, ó, dormindo. Falar um pouquinho pra vocês como foi a saída do México. Bem, toda saída é bem mais fácil que a entrada no país. Então, pra sair do México, a gente carimbou o nosso passaporte.
deu baixa e aí não teve que pagar nada, porque a gente guardou um papelzinho muito importante que você recebe na entrada do México. Fique atento se você pretende viajar ao México. Eles te dão tanto no aeroporto quanto por terra um papelzinho que você paga para entrar, e esse papel você tem que guardar, senão na saída você tem que pagar. E aí é 2 vezes pago. Isso de pagar eu tô falando porque acontece muito. A gente já falou com outros viajantes que não sabiam e parece que é feito justamente para acontecer isso, porque eles não avisam que você tem que guardar esse papel, não. E falando da Dog, da nossa ONI, bem, para sair dos países não paga, nem nós, geralmente também nem os carros, nem Dog. Mas para entrar, além de toda a papelada que a gente pagou para fazer no veterinário, desparasitação e vacinas, paga geralmente uma taxa para entrar no país, que a gente acabou de pagar. Vou deixar aqui para vocês, mas vou fazer um resumão no final de tudo que a gente gastou para entrar na Guatemala. Vou deixar também na descrição, se é o seu sonho conhecer, dá uma olhada ou passa para aquele amigo que quer viajar para cá. Essa taxa da ONI a gente pôde pagar ou no cartão de crédito ou no dinheiro. Eu achava que o dinheiro que a gente tinha conseguido trabalhando esse tempo lá com os amigos do Planta Glamp fosse alcançar, pelas minhas contas, passar para Guatemala, mas não alcançou não. Aí acabou de chegar aqui. Nossa Senhora. Bem, o dinheiro não alcançou e a gente teve que passar no cartão. Aqui ainda bem que teve um caixa, então também retirei um pouco mais, porque eu não sei se vem pedágio pela frente. Então é isso, amigos. Vamos seguir a estrada agora? Um pouco. Ainda organizar falta? os papéis aqui. Né? Uau, que susto. Pensei que faltava mais alguma coisa. Ainda mais se fosse para pagar. Olha a estrada. Também vou deixar o valor que a gente pagou para entrar com o carro aqui, tá? A permissão. Agora a gente colou esse adesivo aqui para poder rodar pela Guatemala. E muito cuidado com toda a fronteira. A gente já tá esperto, afinal já são 17 países. Mas é muito cuidado que eu falo, porque chega gente, muitas pessoas se acercam para te ajudar e depois cobrar. Ah, você tem que tirar cópia, ali mesmo já fala, você tem que tirar fotocópia, você tem que fazer isso, pagar isso ali, e acaba que você pagando coisa a mais. Então eles querem ganhar o dinheiro. Olha, dentro da própria fronteira, assim, ó, tem um barzinho. Ali eles também vendem água de fruta, que eles falam, água de jugo. Água saborizada? Água saborizada, tá tentando achar a palavra certa. Mas não é muitas opções não, geralmente é horchata, que é água de arroz, que até hoje eu não entendo isso. Ou água de pepino, que nossa, você fica tipo água amiga, eu falo, porque você fica o dia todo sentindo. E que mais? Vendem algumas comidas, acho que é chicharrón que eles falam, né? Que é o torresmo, né? Torresmo. É. Mas com calor desse, quem aguenta? Ai, olha, o barulho tão esperado, né? Vamos ver que hora eles vão abrir a cancela agora, né? A gente fez aquela... pagou o pedágio pra entrar e pagou aquela... Como é aquela limpeza que faz, Fá? Fumigação, né? Fumigação, sempre esqueço o nome. Que foi feito ou não foi feito, afinal? Fumigação foi feita. E meus amigos, dia de fronteira é dia de muita paciência, exercitá-la ao máximo. Além de paciência, tá muito esperto porque é perigoso. Mas é isso, ó, já estamos há mais um tempo aqui esperando para alguém abrir a cancela. E não é só abrir a cancela não, porque tem 2 carros aqui na frente e precisa sair, né? Esse carro vai ficar aí, que esse carro aí é de quem trabalha na aduana. Agora aqui tá pra sair daqui a pouco. Tem que ter paciência, não tem jeito. Senão você briga com Deus e o mundo. E tudo que a gente quer é o quê? Paciência. Paz. E paz. Começa com pau, ué. Tudo começa com pá.
era mola. Aí eu falei, talvez seja para dar tempo de jogar mais lixo ainda. Gente, é muito, eu tô abismada. E geralmente debaixo de placas escritas para não jogar basura, para não jogar lixo. Eu acho que eu vou estranhar muito o México agora, eu vou sentir falta. Estranhar é saudade, sabe? Vou sentir saudade das coisas picantes, como esse salgadinho que a gente se acostumou. E olha a cor dele, olha como fica o dedo. Isso tudo aqui, esse vermelhinho, é pimenta, é chile, é picante. Vê de diferente por aqui é que a gente acabou de passar em duas blitz policiais. Tudo bem que a gente só passou, foi liberado, mas a gente percebe que fora do país não existem as mesmas regras como aí no Brasil, não. O brasileiro, assim, as regras quanto a dirigir, né? Fala aí, druida. É muito mais com segurança. Você vê, ó, o pessoal tava ali pendurado no carro e passou de boa. Passou o pessoal sem capacete. Esse daqui tá com capacete, mas tinha um pessoal sem capacete que passou. E pelo jeito não é lei você ter que usar o capacete como é aí no Brasil, ou que se possa pegar carona em cima de caminhonete, coisa que por aí também não se pode. Doidão tá aí na frente aí, nessa carreta aí, dormindo aí. No retrovisor eu vejo ele aqui e a cada 2 minutos ele tá abrindo a boca de sono. Acabou de sair aqui no acostamento agora aí. Ao invés de parar e dormir, tomar um café, alguma coisa, tá aí. Tá devagar, quase parando de tanto sono. Não, pior que é num trecho que a gente não consegue ultrapassar, nem as motos, ó, tá todo mundo assim. E ele já vem um bom tempo, né, na frente, nessa entoada. Lembra quem tá passando por lá? Nossa, e ele não encosta, olha lá. Não vou retrovisor do caminhão. Não adianta falar que é precaução, não, é sono. É sono, é sono. Tá com sono. Depois o caminhoneiro com sono, agora a gente enfrenta 2 caminhões lotados de banana. E agora pegando a subida, então devagar e sempre nós vamos. Será que chegamos hoje? Falta 190 quilômetros. E para ajudar, o tempo mudou. Por essa ninguém imaginava. Não, nem nós esperávamos que ia mudar tanto tempo assim. E ainda bem que não apertou mais a chuva. Ela tá assim, fraquinha, como uma garoinha. Aqui eu coloquei um pano porque infelizmente já era essas coisas que travavam, né, as travinhas do vidro, enferrujaram e aí acaba que quando chove entra água se a gente tá em movimento, se a gente tá parado não. Aí a gente improvisou aqui, ó, e passou fita isolante daqui. Acabou soltando. Acabou soltando, não aguentou. Tava sujo também, na beira da estrada.
E eu tô começando a imaginar que a gente não vai chegar mesmo lá. Já são 6 da tarde aqui na Guatemala. Ainda não tá escuro, mas logo mais já cai a noite. Então a gente buscou no iOverlander, esse aplicativo que eu já tava até com saudade de falar dele pra vocês. E vimos que o ponto mais próximo e seguro para ficar é na estação de bombeiro, no estacionamento dos bombeiros, que fica a mais ou menos 15 quilômetros daqui. E é pra lá que a gente tá indo agora. E não deu certo a estação de bombeiro, então a gente acabou ficando em um posto de gasolina. E como a gente falar que chegamos na Guatemala sem falar, é só mostrar esses ônibus que tem aqui. E é aqui nesse posto de gasolina que a gente vai dormir essa noite. Esperamos que seja bem tranquilo, que já tá indo embora. Oh, tchau! E agora sim. Uau, tchau. É, galera, e quando eu pensava que ele tava indo embora, que já tinha acabado de lavar o ônibus, não, ele só tava dando a ré pra lavar a parte de trás. Já lavou lá em cima, lavou a frente, até o motor ele lavou. Tomaram um banho. Bem, a água tá ali, ó, jorrando, ligado. Tá nem aí, pelo jeito a Guatemala, bens a Deus, é rica em água, hein? E espero que depois desse ônibus não venha mais nenhum e que a gente possa dormir tranquilos e em paz aqui na Kombi.